Tava até com meu pijama de dormir, mas Deus me pediu pra fazer esse vídeo. E eu creio que isso possa te ajudar, se você estiver passando por um momento como esse. Bom, o que aconteceu no Éden? O Éden, a serpente, ou Satanás, ele veio falar com a Eva. E quando ele foi falar com a Eva, a primeira coisa que ele perguntou foi: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A serpente, Satanás, ele é muito astuto. Ele é um anjo caído. Então, a primeira coisa que ele faz é sondar o que a Eva sabe. Porque Satanás, ele não sabe de tudo, apesar de ser muito inteligente. Ele faz uma pergunta: ah, é? Deus falou isso pra você? Mas saiba que certamente vocês não morrerão. Pois no dia que comer, se abrirão vossos olhos. Vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então o diabo começa a trabalhar na desconfiança de quem Deus é para Eva. Ele começa atacando a imagem de Deus. Dando essa imagem dele, de alguém que quer proteger os seus filhos, e colocando uma imagem de alguém que quer privá-los de algo bom. Vocês serão como Deus. Ou seja, você pode ser independente de Deus, Eva, simplesmente desobedecendo a ele. Porque você pode decidir o que é bom e o que é mal. Então ele começa a prometer algo bom para Eva. Então a tentação começa com a distorção de quem Deus é. O diabo, ele começa a distorcer a imagem de Deus na sua cabeça. Deus está escondendo alguma coisa de você, Eva. Não confie nele. O início da queda é o ser humano querer determinar o que é bom e o que é mal, ocupando o lugar de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido. Então a Eva, ela começa a olhar para aquilo. E isso é a segunda etapa da tentação, que é o olhar. O diabo, ele já distorceu a imagem de Deus para Eva e agora ele vira a cabeça dela para aquilo que ela não tem. Ele começa a colocar o foco dela naquilo. E os olhos dela, lembra aquela passagem que Jesus diz: os olhos é a candeia do corpo? O nosso olhar para aquilo que a gente deseja já é a segunda etapa da tentação. A imagem de Deus já está distorcida na nossa mente pra gente não confiar naquilo que ele falou. E os nossos olhos estão se voltando para aquilo que a gente sabe que não é bom. Nosso corpo, a nossa carne, ela começa a querer aquilo. E vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Então você vai começar a desejar aquilo ali, querer. E aí você caminha para a última etapa, que é a consumação. E comeu e também deu ao seu marido. Quando você peca, você não afeta só a si mesmo, mas sempre vai afetar outras pessoas ao seu derredor. A tentação sempre vai parecer uma coisa boa, mas que na verdade é uma morte terrível, cara. Você acha que o diabo, ele vai te oferecer o chocolate de 1,99 do guarda-chuvinha ou a caixa de Ferrero Rocher? Óbvio que vai ser a caixa de Ferrero Rocher. Não foram abertos os olhos e viram que estavam nus. A primeira coisa que acontece depois da consumação é a vergonha. Ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim à virada do dia. Esconderam-se da sua presença entre as árvores do jardim. Deus ia para ter um relacionamento com eles lá no jardim. Eles, porém, se esconderam da presença dele. O medo, ele nasceu aí, do pecado. Incluindo aí o objetivo de Satanás, que é a morte e a separação de Deus. Quando Deus, ele tá no jardim, ele pergunta para Adão: Adão, aonde que você tá, cara? Ele sabia onde Adão estava. Ele estava convidando essa pergunta Adão a reconhecer o que aconteceu. Porque Deus, ele sabia o que tinha acontecido. Deus sabe de tudo, não tem nada que você faça que Deus não saiba. Tá dizendo: Adão, vem pra luz. Para de esconder isso, enfrenta o que aconteceu. E para que quem foi atrás de Adão, não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Adão. Ele chama para o arrependimento, a se voltar para ele novamente. Adão, ele fala para Deus: eu ouvi a tua voz e eu temi. Então ele já não admite já o que ele tinha feito. Daí, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei? Ele sabia que Adão tinha feito tudo o que ele tinha feito. Está conduzindo Adão a admitir o que ele tinha feito. Jogar fora o orgulho que Deus, ele quer. Nós demos nome ao pecado. Quem te mostrou que você estava nu? O que mudou dentro de você? Então disse Adão: a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Tipo assim, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Acho que a culpa aí é tua, entendeu? Então Adão tá tentando se justificar, que é uma coisa que a gente faz muito. Transfere a responsabilidade do pecado dele a outra pessoa. Então ele pergunta pra Eva: por que você fez isso? Ele tá conduzindo a Eva também ao arrependimento. Eva fala: a serpente me enganou e eu comi. Também transferiu a responsabilidade pra outra. Veja ela falar: a serpente me enganou e eu comi, deveria ter falado: eu ouvi a serpente e eu comi. Deus, ele quer que nós reconhecemos aquilo que a gente faz, cara. Apesar da serpente ter sido o precursor do pecado, quem escolheu se voltar os teus olhos para o pecado e ouvir aquilo que a serpente está falando foi você. A escolha é sua. Por que Deus, ele fala tudo isso? Por que ele quer que você confesse? Condenação para culpa? Não, cara. Arrependimento para que isso possa ser restaurado. Ele vira para a serpente e Deus fala: porquanto fizeste isso, maldita será. Sobre o teu ventre andarás e o pó da terra comerás. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando agora de Cristo, que em Gênesis, Satanás, ele recebe uma sentença de humilhação: pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e a tua semente
e a tua semente. O que é semente? É descendência. Descendência da mulher, descendência de Satanás. Ou seja, todo aquele que se coloca em oposição a Deus. A mente da mulher está apontando para a descendência humana que enfrentaria a serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe ferirá a cabeça. Está falando que a serpente vai causar dor e sofrimento, mas esta lhe ferirá a cabeça. Ou seja, é um golpe final. É a vitória. Cristo deu o golpe fatal na serpente. E venceu toda a morte, todo o pecado. A partir do momento que você pede perdão, você é lavado. Você não precisa pedir perdão 500 vezes. Pede uma vez, você crê. Recebe da graça do Senhor. Você está limpo e salvo. Então, Deus, ele está declarando naquele momento ali a redenção da humanidade. Então, para você que já pecou, que já fez a consumação daquilo ali, saiba que a sua redenção já foi feita desde Gênesis. Deus, ele já falava a respeito da redenção dos pecados. Não há pecado no mundo que Cristo não tenha lavado. Você fez, você assume. Eu fiz, porque eu dei ouvidos à serpente. A partir de agora, eu peço perdão ao Senhor em humildade, porque eu sei que eu não posso me salvar, eu não posso me limpar dos meus pecados. Mas aquele que o Senhor prometeu lá em Gênesis, que ia ferir a cabeça da serpente, nesse eu creio. E a partir de agora, eu sei que eu estou limpo. E eu recebo da graça de Jesus. E se você está prestes a cair em tentação e você sente que está em tentação, perceba em qual estágio você está. Cara, se você já tá com o olho lá na árvore, é porque aqui dentro de você tem alguma distorção que Satanás ele colocou aí para fazer você cair. Você vai pegar isso aqui, ó, a palavra de Deus, e você vai buscar aqui dentro o caráter dele, porque é imutável. Você pode sim confiar em Deus. Quando ele falar para você esperar em alguma coisa, você espera. Deus, ele só faz o melhor para você, porque ele te ama. Você precisa entender que Deus, ele te ama demais. Ele não tá escondendo nada de você. Ele quer o melhor para você e tá tudo aqui. O caráter dele tá aqui. Você precisa conhecê-lo, porque senão Satanás ele sempre vai te enganar e te levar a esse mesmo caminho de Adão, caminho do pecado. Comece a partir de agora a confiar em Deus. Quando ele falar um não, quando ele falar um sim. Porque ele é fiel, ele é imutável, e ele é bom, e ele te ama profundamente.